Após James Cameron expandir o universo de Alien com maestria em Aliens: O Resgate, os fãs ficaram ávidos por mais histórias envolvendo os xenomorfos. E antes mesmo do terceiro filme chegar nos cinemas, Hicks e Newt se encontrariam mais uma vez com os aliens na série em quadrinhos Aliens Outbreak. Boas-vindas a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é Sora e hoje nós vamos continuar a história de Aliens Outbreak. Se você perdeu o vídeo anterior, é só acessar a playlist que estará aí no card e roda a vinheta porque hoje é dia de conhecer o planeta dos aliens. Aliens Outbreak acontece em uma linha do tempo alternativa, onde após o terror vivido na colônia Hadley's Hope, Hicks, Newt e Ripley foram resgatados com vida e levados de volta para a Terra. Mas isso não significa que agora eles estariam livres dos aliens. A trama começa 10 anos depois, com Newt ainda traumatizada pelos eventos vividos no planetoide e agora internada em uma instituição psiquiátrica por conta dos pesadelos constantes com as criaturas que mataram sua família. Já Hicks, após sair da quarentena, se tornou um prisioneiro dos fuzileiros coloniais por causa de desvios no seu comportamento. Quando voltou para a Terra, ao mesmo tempo que a sua mente ficava revivendo os traumas do passado, ele sofreu também com o afastamento dos seus companheiros, que acreditavam que ele poderia ter algum tipo de infecção alienígena. E toda a situação acabou deixando o psicológico dele muito abalado. Um certo dia, Hicks foi chamado pelos seus superiores para assistir uma gravação. E foi aí que ele percebeu por que estava sendo mantido ali, mesmo tendo se tornado uma figura indesejada entre os fuzileiros. No vídeo, a guarda costeira, responsável por destruir naves abandonadas em órbita, encontra uma embarcação onde claramente ocorreu algum tipo de incidente sinistro. E mesmo após a sua destruição, eles têm uma desagradável surpresa, quando a sua sonda retorna com um passageiro inesperado, a mesma espécie alienígena que havia infestado Hadley's Hope. E obviamente, a criatura ataca os homens da guarda. Mas apesar da nave da guarda ter sido exterminada, eliminando aquele alienígena, tanto Hicks quanto a corporação sabiam que aquele era apenas um entre vários que poderiam estar espalhados por aí no espaço. E naquele momento, o Hicks era a única pessoa que podia ajudar os fuzileiros no caso de uma nova infestação. Mas as coisas ainda estavam para ficar piores. Na base dos fuzileiros, Hicks se encontra com o Dr. Orona, um geneticista a serviço do governo que, após receber uma cópia do banco de dados da guarda costeira, propõe ao fuzileiro uma missão para resgatar um espécime daquele alienígena, e o local da missão seria o planeta de origem dos aliens. Nesse momento, o quadrinho nos dá uma prévia muito interessante de como é o planeta dos aliens, o Xenomorph Prime. É mostrado que eles vivem em ninhos nesse planeta, comandados pelas rainhas, assim como a de LV-426, e vez ou outra surge a necessidade de criar novas colônias para manter a propagação da espécie. Os ovos colocados pela rainha são levados pelos zangões para outro lugar e eles atraem animais nativos para onde estão esses ovos para servirem de hospedeiros. Quando saem os Chestbusters, mais de uma rainha nasce. Então essas rainhas lutam entre si e a vencedora se torna a líder daquela nova colônia. Mas no seu planeta, eles não são uma ameaça tão devastadora quanto entre os terráqueos. A natureza sempre preza pelo equilíbrio. Lá eles têm também os seus predadores naturais, que mantêm o ecossistema matando alguns dos xenomorfos e também servindo como material para eles reforçarem as paredes dos seus ninhos. A proliferação deles pelo espaço começou quando uma outra raça alienígena de exploradores chegou no planeta e removeu essas criaturas do seu habitat natural, levou elas para outros mundos, onde sem predadores para manter o equilíbrio, eles se tornaram uma infestação, ressaltando que na época desse quadrinho ainda não existia aquele conceito dos aliens
aliens herdarem características do seu hospedeiro. Isso só foi introduzido na franquia a partir do Alien 3. Por isso, nessa história, o hospedeiro não afeta eles em absolutamente nada. Sabendo que agora estaria no território daqueles alienígenas, Hicks prepara um carregamento de fuzis de plasma para os fuzileiros se protegerem. Só que o Coronel Stephens, o superior de Hicks nessa missão, questiona a decisão dele. Afinal, as armas de plasma eram altamente destrutivas e atrapalhariam na captura de algum espécime. O Hicks vai contra o coronel, porque ele não estava nem aí. O objetivo dele era ir para esse planeta e acabar com os aliens. Mas por fim ele é obrigado a seguir com os equipamentos menos agressivos. Afinal, eram ordens do seu superior. Antes de partir na missão, Hicks procura saber como estava Newt, a única pessoa com quem ele tinha algum laço depois do retorno de LV-426. Apesar da Ripley também ter sobrevivido, o paradeiro dela fica como um mistério nesse momento. A gente só vai saber dela nas próximas histórias. Mas quando vai procurar sobre a Newt, ele descobre que ela estava passando por um tratamento agressivo, com uso excessivo de sedativos e que estava deixando ela muito mal. E agora, os médicos tinham decidido fazer uma cirurgia super invasiva no cérebro dela para inibir as memórias de LV-426. Como ela era uma paciente e não tinha nenhum parente, os médicos puderam tomar essa decisão sem o consentimento de ninguém. E por isso, poucas horas antes da viagem, o Hicks invade o hospital psiquiátrico para resgatar a Newt. Como ela era mantida no 15º andar, ele explode as paredes e usa um jato salva-vidas para fugir dos seguranças. E bom, ele estava para partir em uma missão suicida, então quando chegasse a hora dele ser punido por essas ações, provavelmente já seria tarde demais. Então aquele era o menor dos problemas deles agora. Por não ter para onde levar a Newt, ele coloca ela em uma câmara de hipersono escondida no compartimento de carga da nave da missão. E logo depois, eles partem para o planeta de origem dos xenomorfos a bordo da Benedict. O que Hicks não imaginava é que eles estavam sendo seguidos nessa missão. Assim que a empresa Bionational descobriu que o governo tinha encontrado os xenomorfos e organizado uma expedição para capturar e patentear os espécimes, a corporação enviou atrás da Benedict o mercenário Patrick Macy, um homem muito frio e cruel, tão perigoso quanto um xenomorfo. Isso porque eles tinham conseguido um alienígena desses em uma cápsula ejetada em um cargueiro e tinham os seus próprios planos para usar aquela forma de vida no desenvolvimento de armas biológicas. O piloto impregnado foi mantido em um dos laboratórios da empresa até o momento do nascimento do Chestbuster, que para sorte deles se tratava de uma rainha. Após o Chestbuster escapar da área de segurança do laboratório e matar um dos líderes do projeto que quis entrar para ver o seu nascimento de perto, eles capturaram a criatura e levaram para uma das instalações da Bionational localizada em Lima, no Peru. Mas a rainha era bem inteligente e tinha orquestrado toda sua fuga, usando como ferramenta o cultista Salvage e seus seguidores fanáticos. Após 12 horas de viagem, Hicks retira Newt do hipersono, e quando o Coronel Stephens fica sabendo do tripulante extra, ele chama o Hicks na chincha. Só que agora já era tarde demais e eles estavam com problemas maiores para resolver. Durante uma inspeção, um tripulante é pego de surpresa e lançado para fora da nave pela escotilha com uma granada presa no seu corpo. E o Coronel Stephens logo se torna um suspeito, insistindo que aquilo foi só um acidente, que não era para eles investigarem nada. Já o Hicks estava tão cego de ódio, doido para ir lá e acabar com os aliens, que também não deu a devida atenção a esse problema. E ainda ao longo dessa viagem, mais uma coisa aconteceu. O fuzileiro Butler começou a se aproximar da Newt e eles se apaixonaram um pelo outro. O que o Hicks não aprovou, mas ele tinha os seus motivos para isso. E vocês já vão entender que motivos eram esses. Mas
Mas por fim a Newt não estava disposta a perder uma pessoa especial novamente e não deu importância pro Hicks não ter gostado disso. Se aproximando do mundo original dos aliens, uma fuzileira detecta o caça da Bionational vindo logo atrás deles. Mas antes que ela pudesse avisar os outros, Stephens mata a fuzileira e avisa Massey. O capitão havia sido subornado pela corporação e preparou tudo para que eles pudessem invadir a Benedict e capturar os fuzileiros. Ele só não esperava que o Pat fosse usar eles como iscas para investigar aquele mundo alienígena. Stephens, um traidor, foi morto pelo mercenário antes que pudesse trocar de lado novamente. Além de impedir a missão do governo, a Bionational queria descobrir se haveria naquele planeta alguma espécie dominante, alguma que superasse os xenomorfos, porque assim eles estariam um passo à frente na guerra biológica que poderia vir a acontecer no futuro. O que eles não faziam ideia é que a Newt estava nessa nave e dessa vez ela não iria se esconder. Assim como os aliens, ela estava disposta a lutar pela sua sobrevivência. Ao encontrar um ninho, os homens da Bionational soltam os fuzileiros no planeta e obrigam eles a irem até lá enquanto observam tudo de transportes aéreos. A estrutura, fundida em osso e tecido petrificado, parecia vazia, até que do lado de fora, os homens de Massey são derrubados por uns bichos que pareciam uns dragões e os que sobrevivem correm pro ninho procurando abrigo. E lá dentro, eles são atacados pelos aliens. Opa, então tinha aliens ali. E por que eles não atacaram os fuzileiros? Massey tinha ficado na nave de pouso com Hicks e quando viu que as coisas tinham ficado feias para os homens da Bionational, decidiu matar o fuzileiro e cair fora dali. Mas então ele é surpreendido por Newt, que apesar de hesitar um pouco no início, consegue superar o pavor e atira no mercenário. Depois disso, ela e Hicks se preparam para resgatar os fuzileiros que tinham ficado no planeta. Só que, ao invés de só ficar ali esperando o resgate, os fuzileiros pegaram as munições e explosivos dos módulos de pouso que tinham caído e voltaram para dentro do ninho para matar os aliens. E um desses fuzileiros era justamente o Butler, o novo amor da Newt. E ela só compreende por que ele fez aquilo quando no final de tudo o Butler é destroçado pelos aliens. E então é revelado que ele era um sintético. Aliás, todos aqueles fuzileiros eram sintéticos e por isso eles tinham voltado para o ninho, porque a função primária deles era preservar a vida humana. E era por isso também que o Hicks não queria que a Newt se envolvesse com o Butler, porque ele sabia que não se tratava de um ser humano. Mas então, como um androide e uma humana foram se apaixonar? Segundo o Hicks, os humanos não gostavam muito dos androides como eles eram anteriormente, e isso acabou causando alguns problemas de interação. Por isso foram criados esses protótipos que praticamente agiam como seres humanos e eram tratados pelos outros como tal. Só que com a programação e esse tratamento diferente, alguns deles começaram a desenvolver sensibilidade. E no caso do Butler surgiu também essa vontade de amar e ser amado. Só que isso aí foi uma anomalia. E foi por isso também que os ovomorfos não despertaram quando os fuzileiros entraram no ninho, porque eles perceberam que não tinha nada orgânico ali. Newt e Hicks resgatam os androides, mas antes que eles pudessem sair, os aliens atacam o transporte e encurralam eles. Até que, de repente, algo mata os xenomorfos do lado de fora. Um Space Jockey. Um ser incapaz de ver ou de falar como estamos acostumados, mas capaz de se comunicar telepaticamente por imagens e sensações, de uma forma que escapa à compreensão humana. É dessa forma que ele conta a Newt como a arrogância da sua espécie os tornou vítimas dos aliens e que os humanos estavam indo pelo mesmo caminho. O Space Jockey, na nave abandonada do primeiro filme, era um amigo desse, que estava transportando os ovos para algum lugar do espaço onde essa ameaça fosse ficar isolada para sempre. Mas tomado por um sentimento de ambição, ele adentrou a câmara dos ovos e foi impregnado, o que fez a nave perder o controle e cair em LV-426.
E agora, aquele Space Jockey queria eliminar os aliens de uma vez por todas, como uma vingança pelo mal causado por eles. Quando esse quadrinho foi escrito, os Space Jockeys ainda eram um dos grandes mistérios da franquia. Ainda não tinha sido introduzida essa ideia deles serem os engenheiros. Isso veio só no Prometheus lá em 2012. Por isso, nessa história e nas posteriores dessa série, eles são representados de forma totalmente diferente dos filmes. Agora, sabendo da origem da infestação dos aliens no espaço, os terráqueos se preparam para voltar para casa, até que chega uma transmissão do Dr. Orona contando tudo o que havia acontecido na Terra durante o tempo em que eles estiveram fora. Ele revela que tudo tinha sido tomado por uma infestação e que em breve o planeta seria devastado por explosões nucleares, numa tentativa desesperada dos humanos de retomar o seu mundo. Só que, apesar dos humanos já terem perdido aquela guerra, eles ainda podiam deixar aquele ao qual Newt se refere como o outro executar a sua vingança. Então eles vão embora do planeta dos aliens e retornam para a Terra enquanto o Space Jockey dá um fim naquele ninho. Quando a Benedict se aproxima do planeta, duas naves são detectadas pelos militares. A embarcação liderada por Hicks pede permissão para pousar e quando chegam na Terra, o fuzileiro tenta convencer os militares a desistirem das bombas nucleares. Nessa viagem de retorno, o Space Jockey tinha vindo junto com eles e poderia dar um jeito na infestação. O problema é que os militares não queriam exatamente acabar com os aliens. Eles achavam que num futuro não muito distante, o planeta seria invadido por alienígenas e que aquela infestação seria uma oportunidade para desenvolver armas poderosas o suficiente para poder contra-atacar quando essa hipotética invasão acontecesse. Além disso, a devastação quase completa do planeta era vista por eles como uma chance de recomeçar com uma humanidade menos falha e autodestrutiva, que iria redescobrir o seu sentido graças aos aliens. Quando um grupo de xenomorfos fura a barreira de contenção dos militares, eles entram às pressas nas suas naves de fuga e deixam Hicks e Newt para trás. Afinal, para aqueles homens, os dois eram como todos os outros sobreviventes da Terra, elementos desnecessários. Mas Hicks não estava disposto a se render diante dos aliens e nem dos militares. Ele e Newt pegam os restos de Butler e roubam um cargueiro automático. Em meio ao som de artilharia e gritos aterrorizados, eles deixam a Terra mais uma vez. No espaço, o Space Jockey entra em contato com a Newt novamente e revela que as suas intenções não eram o que ela imaginava. Ele estava ali para conquistar e estaria à espera dos militares quando eles retornassem para o planeta. Ao receber a mensagem do alienígena, Hicks, Newt e Butler adentravam um espaço profundo, agora sem ter ideia de qual seria o seu próximo destino. E essa foi a história de Aliens Outbreak, o início do universo expandido de Aliens nos quadrinhos. Para saber como continua essa história, é só ficar ligado aqui no canal ou acessar o card aí em cima, onde eu vou deixar todos os vídeos listados já na ordem certinha. Muito obrigada a todos que assistiram, um abraço e até o próximo vídeo.